Bem-vindos ao canal Bússola Financeira. Eu sou César Zaterca, sou engenheiro e planejador financeiro. Este canal tem informações para você manter suas finanças no rumo certo. Se você assistiu os primeiros vídeos e ainda tem dúvidas sobre a montagem do orçamento e organização financeira, manda uma mensagem para mim, faça um comentário aqui pelo YouTube que eu retorno para quem precisar. Hoje eu vou falar sobre investimentos e reserva de emergência, que não deixa de ser um investimento. Conforme o nosso patrimônio vai sendo construído, é importante que a gente cuide para que ele mantenha o valor dele no decorrer do tempo. E os investimentos fazem exatamente isso. Eles mantêm o nosso patrimônio atualizado conforme o tempo vai passando. Falando sobre investimentos em grandes bancos ou plataformas digitais, é importante a gente começar a entender alguns termos que fazem parte do mundo dos investimentos. Não é nada muito complicado, mas são termos importantes que precisamos saber para poder conversar com um assessor de investimento ou com um planejador financeiro. Existem investimentos mais conservadores ou investimentos mais agressivos. A diferença é que os investimentos mais conservadores, em geral, têm menor risco, eles têm menor variação de rentabilidade num período de tempo. E os investimentos mais agressivos, em geral, com maior risco e com maior possibilidade de variação num curto espaço de tempo. É sempre importante ter o apoio de um planejador financeiro ou de um assessor de investimentos para poder dar informações sobre cada tipo de investimento. Investimentos conservadores e agressivos dependem muito do perfil de cada pessoa e dependem também dos objetivos e da etapa de vida em que cada um se encontra. Isso tudo, eu repito, um planejador financeiro e um assessor de investimentos podem dar um bom apoio nas decisões que vão ser muito mais assertivas do que se forem feitas por conta própria. Falando agora especificamente sobre investimentos mais conservadores, porque nós vamos falar daqui a pouco sobre reserva de emergência, e a reserva de emergência deve ser investida em locais bem conservadores, nós podemos falar sobre a renda fixa, e a renda fixa, hoje em dia, ela está atrelada a alguns índices, que eu vou falar agora para vocês. Então, o que é importante conhecer a respeito desses índices? O primeiro que todo mundo fala e a gente ouve muito hoje nas notícias é a tal da Selic. A Selic é uma taxa de juros de mercado que é definida pelo Banco Central, que tem como função, que na verdade é uma das funções do Banco Central, de controlar a inflação. Esse índice, ele dá uma diretriz geral para o mercado de rentabilidade. O segundo índice que eu vou falar é o CDI. O CDI é um índice interbancário. É um índice que bancos usam entre eles para fazer um fechamento diário das contas. Em geral, esse índice CDI, ele equivale à taxa Selic. Tem uma diferença pequena, mas em geral um acompanha o outro, porque são taxas de juros de referência para o mercado. O terceiro índice é o IPCA, que também costumamos ouvir aí nas notícias do dia a dia, é o índice da inflação do nosso país. Esse índice de inflação, ele é medido mês a mês pelo IBGE e ele é fechado anualmente. Então, esses três índices, eles têm valores anuais para poderem ser comparados e para serem usados como índices de referência para os investimentos, principalmente de renda fixa. Esses investimentos, eles podem ser divididos basicamente em três tipos de investimentos. O primeiro é quando investimos em papéis bancários. Papéis bancários, eles são garantidos até um certo valor pelo governo federal. Existe um fundo chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, para cada CPF, existe um limite por instituição financeira e por valores de investimento que o governo federal garante. Esses papéis de banco, eles podem ser um CDB, podem ser uma LCI, uma LCA. Cada um deles tem a sua característica. O CDB, por exemplo, ele tem um pagamento de imposto sobre a rentabilidade no dia do resgate.
As LCIs, que são letras de créditos imobiliários, e LCAs, que são letras de créditos do agronegócio, são isentos de imposto. Não quer dizer que um renda mais do que o outro, porque no final das contas, ter o imposto acaba rendendo um pouco mais e, em geral, os números se compensam. São simplesmente uma diversificação. Um segundo jeito de se fazer investimentos são investimentos em empresas. Empresas emitem papéis chamados CRAs e CRIs, que são créditos imobiliários e créditos do agronegócio. Esses papéis também são isentos de imposto. A diferença de você investir em papéis de empresas ou em papéis bancários está no risco. Um papel de empresa não é garantido pelo governo e nem pelo FGC. Então, no caso de uma empresa quebrar, esse dinheiro acaba sendo perdido. Então, é um risco que tem que ser muito bem calculado. O terceiro modo é investir em papéis do governo. O governo tem um programa chamado Tesouro Direto. E o Tesouro Direto tem várias modalidades também de investimento, como taxas fixas, taxas atreladas à Selic. Terminando essa parte de explicações sobre as bases dos investimentos, eu vou falar sobre dois tipos de investimento, que são os pré-fixados e os pós-fixados. Os investimentos pré-fixados são aqueles que já têm o índice de remuneração pré-definido, ou seja, já sabemos no final do período quanto nós vamos resgatar nesse investimento. E os pós-fixados são aqueles baseados em índices, o CDI ou IPCA. Então, só no final do período é que é definido o valor. Apesar de serem índices relativamente previsíveis, só se sabe o valor exato no final do período. Dito isto tudo, tendo a base já de conhecimento sobre os tipos de investimento, sobre os papéis, sobre como eles são remunerados, vamos falar agora sobre a tal da reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é um valor que definimos mais ou menos de 6 a 12 vezes as nossas despesas mensais. Para que serve a reserva de emergência? Justamente para emergências do tipo perda de renda, algum problema de saúde, alguma necessidade de manutenção em casa ou num veículo, ou também, eventualmente, para uma oportunidade. Vale também para se realizar algum desejo específico, desde que seja bem planejado e que o valor seja reposto de acordo com o planejamento feito. Então, a reserva de emergência é um dinheiro que tem que estar disponível e é um dinheiro que tem que estar muito bem guardado, sem riscos, para que possa atender às nossas necessidades, exatamente repetindo em caso de uma emergência, em caso de uma necessidade. Então, quais são as regras básicas para a gente fazer o nosso investimento da reserva de emergência? O primeiro ponto importante é que tenha liquidez diária, porque podemos precisar do dinheiro a qualquer momento e ele tem que estar disponível para resgatarmos esse investimento e fazer o uso que for necessário. O segundo ponto é que esteja colocado em fundos, em bancos de baixíssimo risco, bancos sólidos, bancos que não trarão problemas para o nosso investimento. Então o risco tem que ser baixíssimo. E o terceiro ponto é a rentabilidade. Não se deve correr atrás de uma rentabilidade muito alta, porque não tem necessidade. Uma rentabilidade básica que mantenha o poder de compra é o suficiente para ter a nossa reserva de emergência atualizada com o tempo. Nos bancos, costumamos colocar em fundos DI, que chamamos. São fundos que estão atrelados exatamente àquele índice CDI que eu falei anteriormente. Podem ser também feitos investimentos no Tesouro Selic, o Tesouro Direto, o programa do governo, que tem rentabilidade diária e também atrelado a esse índice, a Selic, que é a taxa de juros definida pelo Banco Central. Agora, como construir essa reserva de emergência? Se você ainda não tem nenhum dinheiro guardado, se você ainda não tem esta reserva, é importante começar imediatamente esta construção. Essa reserva, para ser construída, ela começa na montagem daquele orçamento que eu falei nos vídeos anteriores. Quando montamos o orçamento, já definimos um valor que deve ser transferido mensalmente para a construção desta reserva de emergência. E esse valor, em geral, devemos transferir antes de qualquer outro pagamento que vamos fazer. Isso quer dizer, em palavras simples, devemos nos pagar primeiro, antes de fazermos outros pagamentos.
Não devemos prejudicar os outros pagamentos, mas sim manter esse orçamento controlado para que esse valor possa mensalmente ser incorporado nessa reserva de emergência, até atingir aquele nível de 6 a 12 valores as nossas despesas mensais. A partir do momento que essa reserva de emergência atinge esse valor, aí sim podemos pensar em outros tipos de investimento, uma diversificação e até saindo da renda fixa, falando em fundos multimercados, falando em investimentos no exterior, falando em renda variável, mas isso é assunto para os próximos vídeos. Para fazer esses investimentos de uma maneira mais assertiva, eu aconselho que procure um planejador financeiro e um assessor de investimentos. Esses profissionais poderão dar explicações e orientações, fazendo com que você tenha mais clareza no caminho que o seu patrimônio está tomando. Então, tenha disciplina, faça um orçamento e mantenha ele sempre controlado. E lembrando que a constância leva à excelência. Então não deixe de manter o seu planejamento em dia e o seu orçamento bem controlado. Termino aqui mais um vídeo do canal Bússola Financeira. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, entre em contato comigo, mande o seu comentário por aqui. Divulgue esse vídeo para os amigos e se precisarem de algum auxílio, eu estarei sempre à disposição. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá!